que é que mais impressionou o senhor favoravelmente em todo esse processo de votação, desde a CPI até agora? Sem dúvida, o conteúdo ordeiro de todo esse processo, nas ruas e nesta casa. E acho que hoje a casa deu também um exemplo excepcional por todos os seus parlamentares votando uma matéria desta relevância, num clima de convivência civilizada. Este é o jogo democrático. Acho que o nosso país hoje deu um exemplo, não apenas para a nossa sofrida América, mas para o mundo, onde nem sempre as instituições democráticas prevalecem. Muitos povos desenvolvidos e ricos não podem orgulhar-se de ter tido uma crise tão profunda, resolvida tão naturalmente pelas suas instituições. Esta é a primeira grande lição. A outra grande lição é que o Brasil está mudando de alto a baixo. Todos estão agora percebendo que é preciso apoiar as virtudes do trabalho, da convivência, da seriedade, da correção. Isto está mudando o Brasil, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Ibsen. Voltamos agora com Carlos Nascimento. 441 deputados disseram sim e decidiram aprovar o pedido de impeachment do presidente da República. A votação na Câmara durou pouco mais de 2 horas. Foi uma sessão que vai entrar para a história do país. Havia uma certeza, mas ninguém arriscava. Não bastava usar a garganta, era preciso somar e provar. O placar correu lento, como os discursos na hora da discussão. Um a um, os defensores do impeachment avançaram ao microfone. Timidez ou estratégia, os governistas preferiram o silêncio. Mas o que importava não era discutir, era decidir. Toda a história girava em torno do placar. Unidade, dezena e centena. O sinal eletrônico de um plenário elétrico para votar. Veio o relator Nelson Jobim, defendeu o impeachment e arrancou aplausos. Veio o líder do PMDB e puxou uma fila de líderes. Veio o líder do bloco governista e levou vaias. No momento mais esperado, aplausos e vaias foram contidos. Quase que em posição de sentido começou a guerra do sim e do não. E o primeiro disparo foi contra o governo. Veio de uma exceção à ordem alfabética. Antes do A veio o R. O deputado Roberto Campos, do PDS, teve o privilégio de quem deixou o hospital só para votar. Deputado Roberto Campos. Sim, permanecer. O deputado Prisco Viana também exigiu do corpo para dizer sim. Daí para frente, desfilou o abecedário. Para o voto de um convicto, um plenário sereno. Em nome do Espírito Santo e do Brasil, sim. Mas a cada sim de um indeciso, a explosão de aplausos. Benito Gama, sim, 49. Mas surpresa mesmo foi o deputado Onaireves Moura, anfitrião do jantar onde o presidente Collor xingou o Congresso. Hoje disse sim ao impeachment. Na contagem regressiva, plenário e galeria soltaram a emoção que explodiu de uma só vez quando o deputado Paulo Romano, do PFL mineiro, disse o sim decisivo. É sim e que o Brasil... A oposição não descansou até a vitória final. Os deputados da comissão pró-impeachment passaram o dia conversando e confirmando votos. E não escondiam o otimismo. Hoje foi a primeira vez em 27 dias que esta sala ficou vazia. A comissão pró-impeachment não discutiu estratégias no dia da votação. Desde ontem à noite, deputados e senadores da oposição saíram daqui com a certeza de vitória. O importante na reta final era garantir os votos daqueles que já tinham se comprometido a favor do impeachment. Pelo menos 380 deputados, pelos cálculos da oposição. E essa garantia só seria possível com uma marcação cerrada. Mesas como esta foram colocadas nas entradas do plenário pouco antes de começar a sessão de votação. Nesta lista eram marcados os nomes dos deputados que entravam e saíam do plenário. E daqui, as listas eram passadas aos deputados Rosiana Sarney e José Genuíno.
Outra estratégia foi o corpo a corpo, deputados vigiando os passos de outros deputados, o que eles estavam fazendo, com quem conversavam. O deputado Aníbal Teixeira foi um dos vigias da bancada de Minas Gerais, o estado do vice-presidente Itamar Franco. E ele estava tranquilo, dizia que não teve muito trabalho em reunir hoje aqui na Câmara a maioria dos mineiros em torno da aprovação do impeachment. Os presidentes dos partidos de oposição também passaram um dia na Câmara dos Deputados, todos com a mesma certeza. Hoje nós temos quase 90% da população a exigir a saída do Collor. E eu acho que o Congresso Nacional deve, pura e simplesmente, retratar aquilo que é a vontade da nação brasileira. À medida em que a sessão avançava, aumentava a expectativa. Aqueles que passaram os últimos dias na busca de votos sabiam que tudo o que foi feito valeu a pena. Nós não perdemos uma até aqui, desde que começou esse processo, já há 5 meses. Não vamos agora, no último round, ser nocateados. Todas as estratégias feitas até agora valeram a pena? Valeram. Acredito que sim, viu? Será que esse sorriso vai manter até o fim? Com certeza. E vamos agora voltar à Câmara dos Deputados com o repórter Alexandre Garcia. E proclamou o resultado, o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, disse que o resultado significava que a Câmara estava admitindo a acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Agora há pouco, na entrevista que ele deu do Salão Verde, ele não quis avançar sobre o que vai acontecer no Senado. A Constituição, no artigo 86, diz o seguinte: admitida a acusação do presidente da República pela Câmara, ele será julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º do artigo 86. O presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo no Senado. Vamos ver agora como está o clima na frente do prédio do Congresso Nacional com o repórter Pedro Bial. Alexandre, começa a acalmar a multidão aqui em frente. O último discurso, muito aplaudido, foi de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora as pessoas estão começando a ir embora da esplanada dos ministérios, festejar em outras ruas da cidade. É uma multidão de jovens, assim como a jovem democracia brasileira deu uma lição de maturidade. Eles também fizeram muita festa, muita alegria, mas uma festa ordeira, pacífica e, é claro, barulhenta. Agora vamos chamar um lugar onde, pelo visto, as coisas andam muito silenciosas, com o repórter Renato Machado. De fato, Pedro, o silêncio é o que predomina aqui no Palácio do Planalto. E até daqui a 5 minutos, ou seja, às 8 horas da noite, esse silêncio vai continuar para ser quebrado pelo ministro da Justiça, Célio Borja, o ministro demissionário da Justiça, que vai falar em nome do presidente Collor. Ele vai dar um briefing aqui na sala de imprensa do Palácio do Planalto. A propósito do ministro Célio Borja, ele esteve aqui quando a votação estava em 220 votos a favor do impeachment para entregar a carta coletiva de demissão do Ministério Collor. Logo depois também esteve aqui o ministro Marcílio Marques Moreira para entregar a carta de demissão também, a sua própria carta de demissão. Vamos agora ao Congresso Nacional com o repórter Heraldo Pereira. Os presidentes dos partidos de oposição já têm reunião marcada para amanhã bem cedo. Vai ser na casa do ex-governador Orestes Quercia, que é presidente do PMDB. Quem deve participar dessa reunião de amanhã na casa do senhor? Nós vamos, o presidente do PT, o Lula, o Tasso e eu, temos uma reunião amanhã de manhã e deveremos também conversar com o Itamar amanhã para já procedermos os entendimentos em razão de um programa mínimo que nós entendemos deva ser feito pelo governo para que nós possamos dar respaldo ao governo no Congresso. Neste contato que os senhores terão com o vice-presidente Itamar Franco amanhã pela manhã, os senhores discutirão também a participação no governo? É uma questão que evidente vai ser levantada. Eu tenho reiterado que o PMDB pretende ajudar o governo sem pedir cargos no governo. De qualquer forma, o que nós queremos, enfim, é ajudar o governo a tranquilizar o Brasil. O governo tem que assumir como forma definitiva, não se pode pensar num governo transitório. O governo é de 2 anos e meio, tem que estar bastante organizado para dar tranquilidade ao país, ao mercado e começar um procedimento de ajuste fiscal, de articulação política e para que esse país volte à normalidade e possa começar a ir para frente.